Os maias. A civilização maia foi uma cultura mesoamericana pré-colombiana notável por sua língua escrita do Novo Mundo, que podia representar completamente o idioma falado no mesmo grau de eficiência, notável pela sua arte, arquitetura, sistemas astronômicos e matemática. O período a cronologia da história maia se divide em 3 períodos. O período pré-clássico, que vai de 1000 a.C. a 250 de nossa era, o clássico de 250 a 900 e o pós-clássico de 900 até a chegada dos espanhóis. E depois vem o período colonial. Os estudiosos continuam a discutir quando esta civilização começou. Descobertas de uma ocupação maia em Coelho, no Belize, foram datadas de 2600 a.C. através da datação de carbono. O calendário maia se baseia no chamado calendário de contagem longa, mesoamericano. Começa em uma data equivalente a de 11 de agosto de 3114 a.C. O calendário começou a ser contado a partir dessa data aí, 11 de agosto de 3114 a.C. e terminou em 2012, né? Que teve aquelas teorias da conspiração lá, não sei o que, nem concretizou. Os países atualmente que formam, né, onde morava, brigava essa cultura, essa civilização, né, eram basicamente na Península de Yucatán, né, atuais Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador, no México, né, toda essa parte da América Central e Sul da América do Norte. Eles nunca foram um povo centralizado, né? Uma civilização com estado centralizado. Eles sempre foram uma civilização com estado descentralizado, e essa civilização se dividia em cidades-estados e foram chamados de gregos do Novo Mundo por causa disso, né? Eles se dividiam em várias cidades-estados, sempre com um templo piramidal no centro, né? Geralmente as cidades mais importantes foi Chalkismal, Chichen Itzá, Copam, Calakmul, né? Várias cidades maias. E as cidades se disputavam entre si, né? Até a década de 60 não tinha uma visão muito romântica, né, sobre os maias. E até anteriormente, no século XIX, né, não se acreditava que os maias podiam fazer essas construções na floresta, né? Achavam que eram atribuições de asiáticos que vieram pro Novo Mundo, mas isso é errado. E na década de 60 achavam que eles eram pacifistas, não havia briga, né? Uma visão romântica. Mas a verdade é que a civilização maia, eles guerreavam entre si, as cidades-estados, né? Tinha Palenque, Tikal, várias cidades. E eles disputavam controle, né, da região entre si.
E eles destruíam as árvores, né, para fazer o estuque. E eles acabavam destruindo também, envenenaram o rio, né? Isso pode ter contribuído para a decadência, né, dessa civilização. E eles construíam campos de futebol. Eles jogavam futebol com os quadris. E muitas vezes quando um time perdia, eles eram mortos, né, em sacrifício aos deuses. Era um povo que cometia sacrifícios humanos, né, em nome da religião. Então vamos ver a mitologia maia agora. A mitologia maia se refere a extensivas crenças politeístas desta civilização pré-colombiana. Esta cultura mesoamericana surgiu com as tradições de sua religião há 3.000 anos, até o século IX, inclusive algumas dessas tradições sendo contadas pelos maias modernos. São só 3 textos maias completos que sobreviveram através dos anos. A maioria foi queimada pelos espanhóis durante a sua invasão à América. Por exemplo, podemos citar o Popol Vuh, o livro dos conselhos dos indianos Quiché. Então a maioria dos livros foram queimados, destruídos, porque os espanhóis achavam que eles eram povos pagãos, né? Talvez considerados de bruxaria. E muita da literatura maia, né, dos livros, acabaram sendo destruídos nas fogueiras da Inquisição, né? Sobreviveram 3. E eles também foram a primeira civilização anterior mesmo, né, no Velho Mundo, né, aos que indianos inventaram lá o zero, né, depois foram passados pelos árabes, né, os mercadores árabes iam para a Índia, eles inventaram isso aqui, mas também inventaram o zero. E a menção mais antiga do zero, não é que tenha sido inventada em 32 a.C., mas a menção mais antiga do zero data do ano 32 a.C. em uma estela maia. Então, você vê como eles eram avançados. Eles tinham um observador, né, que chamava ele Caracol, né, acho que em Palenque. E eles sem nenhum instrumento, praticamente olho nu, né, só com o observatório, com o edifício mesmo. Eles mediam a posição dos astros, dos planetas, previam eclipses, né. Eles eram bem mais avançados nesse sentido, porque eram muito precisas, né? Eles não tinham nenhuma ferramenta, só tinham o próprio olho, né? O olho humano, né? Só como ferramenta para observar sem nada, né? Eles usavam geralmente lentes que eram mais estreladas para ver isso. Então, você vê como eles eram mais avançados. A versão do mito da criação maia, que fala que os deuses criar o ser humano, né? Aí a primeira versão foi a do homem de milho, né? Não, o homem acho que de madeira. Mas eles eram frágeis e acabaram se quebrando, né? Aí teve o homem de lama, lá, o homem de madeira. Teve o homem de milho, mas também não deu certo. E aí depois eles criaram um ser humano, que eles eram muito perfeitos, né? E os deuses acharam que eram seus iguais. Então eles não gostaram da própria criação e deixaram a inteligência deles mesmos embotadas, né? E os deuses quiseram matar eles, né? E começaram a fazer várias provas, né? E uma delas tinha
tinha lá o senhor de Xibalbá, que começou a ficar incomodado lá com os jogos de bola. E ele começou a fazer os testes, toda vez fracassava. E aí o senhor de Xibalbá lá e os nossos heróis chamam os personagens, né? Ishbalanque e um outro lá. E eles, os dois, acabaram morrendo, que tinha lá o teste das adagas, ou na casa dos jaguares, numa caverna cheia de morcegos. E aí o senhor de Xibalbá acabou matando os dois, né? E que é o submundo, né? Que ele governava, né? O inframundo, né? Talvez fosse representado na vida real no interior de cavernas, alguma coisa assim. Aí eles morreram e depois ressuscitaram, morreram, os deuses ficaram. O Senhor de Xibalbá ficou invejoso e acabou. Ele morreu, mataram, né, o Senhor de Xibalbá, que vingou que os pais dele também foram mortos, né? E essa história aí que não é muito conhecida, né? Dos mitos dos maias, lá. E da cidade Simutical, né? Palenque brigava. As cidades geralmente eram construídas aqueles tuque lá vermelho. Tem a pirâmide, acho que em Tikal lá, de Kukulkan, que é chamada de El Castillo. Tem 365 degraus, que representa cada ano, cada escada, né? Cada escadinha representa um dia do ano, né? São 365 dias. E acho que no solstício de verão lá faz uma imagem de uma serpente, como se fosse o Kukulkan, né? Tá se vendo, né? A serpente emplumada, que depois, no mitologia azteca, virou Quetzalcoatl, né? Serpente emplumada, então. Tinha esses mitos, né? No período pré-clássico, podemos dizer que os lugares, né, mais importantes da Península de Yucatán estão em Nakbe, El Mirador, Cival e San Bartolomeu. Nas áreas mais altas da Guatemala, a cidade de Quiminajuyu surgiu por volta de 800 a.C. Por muitos séculos controlou as fontes de jade e obsidiana das regiões de Petén e do Pacífico. Os importantes sítios de Izipá e Takaique Abje e Chocolá, em torno de 100 a.C., eram os principais produtores de cacau. As comunidades maias de médio porte também começam a se desenvolver nas terras baixas, mais do norte, durante o meio e o final do período pré-clássico. Ainda não tinham tamanho, a escala e a influência dos grandes centros urbanos das terras baixas do sul. Entre os dois sítios arqueológicos mais importantes do norte pré-clássico estão Conchem e Zibilchautum. A primeira inscrição escrita em hieroglífica maias também remonta a esse período, cerca de 250 a.C. Podemos dizer também que os maias comercializavam moedas de cacau, sendo que eles não inventaram uma moeda metálica aqui no Velho Mundo, né? Mas sim com sementes de cacau, que nem os astecas. Entre os locais mais estudiosos divergem sobre o limite que define a extensão física da cultura do início da civilização maia, das civilizações mesoamericanas pré-clássicas vizinhas, como a cultura dos Olmecas, o povo de língua Mixe,
Zoqueanas, as Zapotecas, Chiapas e do sul de Oaxaca, respectivamente. Muitos dos primeiros e difíceis inscrições mais significativos apareceram na zona de sobreposição, e as evidências sugerem que essa cultura externas e os maias influenciaram a formação de um outro, né? Por volta de 100 nossa era, um declínio generalizado e o abandono das cidades maias ocorreu, o que ficou conhecido como colapso do pré-clássico, que marcou o fim do período clássico. O período clássico foi de 250 a 900 de nossa era. Foi um dos picos da construção em grande escala e do urbanismo, com gravação de inscrições em monumentos e um desenvolvimento intelectual e artístico significativo, em particular nas regiões de planície do sul. As pessoas desenvolveram uma civilização centrada em cidades, baseadas na agricultura, composta por várias cidades-estados, independentes entre si, mas algumas subservientes a outras, ser submissas a outras, né? Incluindo as cidades conhecidas como El Caracol, Tikal, Palenque, Copan, Chu, Nantunik e Calakmul, mas também menos conhecidas como Lamanai dos Pilas, Carral, Pesh, Uxaquactum, Altunha e Bonampak, entre outras. A distribuição dos assentos dos inícios do período clássico na planície do norte é tão claramente conhecida como uma das regiões ao sul. A população amaia chegava a milhões. Eles criaram uma multidão de pequenos reinos em impérios e construíram palácios, templos monumentais, cerimônias ritualísticas altamente sofisticadas, e desenvolveram um elaborado sistema de escrita hieroglífica. Então, entre outras cidades, podemos falar também de Tulum, uma antiga cidade maia localizada no México. E podemos dizer também das descobertas recentes que a arqueologia fez, né? Descobriu uma grande extensão de ruínas, né? Com milhares de edifícios, né? Então você vê que era vasto, com estradas de pedra, fortalezas, com aquela tecnologia do lidar, né? Então você vê que era uma civilização grande, né? E aí eles foram evoluindo, né? Mas aí teve a decadência. Eles tinham como alimento, sua alimentação lá, o milho, né? Eles agora estão no mesmo patamar que as outras grandes civilizações, como o Egito, China antiga, Egito antigo, Grécia antiga, Roma antiga, né? Então é uma civilização que estaria na antiguidade tão importante como as demais. Vamos à decadência e colapso. Os centros urbanos maias das terras baixas do sul entraram em declínio durante os séculos VIII e IX e foram abandonados pouco tempo depois. Esse declínio foi associado com uma cessação, ou seja, o fim, né, das inscrições monumentais, da construção arquitetônica em larga escala. A teoria universalmente aceita que explica esses colapsos. As teorias não ecológicas sobre o declínio maia são divididas em várias
subcategorias como a superpopulação, invasão estrangeira, revolta camponesa e colapso de rotas comerciais importantes. A hipótese ecológica inclui desastre ambiental, doenças, epidemias e mudanças climáticas. Há evidências de que a população maia ultrapassou a capacidade do ambiente em sua volta, com esgotamento de anos na região do potencial agrícola do solo e a caça excessiva da megafauna. Alguns estudiosos recentemente teorizaram que a intensa seca de 200 anos na região levou ao colapso da civilização maia, né? Então, você vê que foram uma série de fatores que agravou, né, a queda. Não se sabe direito o motivo, mas eles acabaram morrendo, desaparecendo, né? Vamos ver a matemática maia? Os maias, ou seus predecessores olmecas, desenvolveram independentemente o conceito de zero. De fato, parece que estiveram usando o conceito muitos séculos antes do Velho Mundo e usavam um sistema de numeração com base de 20, né? Ou seja, vigesimal. As inscrições mostram em certas ocasiões que trabalhavam com somas de até centenas de milhões, produziam observações astronômicas extremamente precisas. Seus diagramas, movimentos da Lua e dos planetas, se não são iguais, são superiores aos que qualquer outra civilização que tenha trabalhado sem instrumentos ópticos. Ao encontro desta civilização com os conquistadores espanhóis, o sistema de calendários maias já era estável, preciso, notavelmente superior ao calendário gregoriano. Então vocês veem como eles eram avançados, ninguém fala disso. Por exemplo, eram 3 tipos para representar a matemática, né? 3 elementos. Tinha a concha, que representava o 0. Tinha a barra, que representava 5. E o ponto representava 1. Ou seja, 5 pontos formavam uma barra. Então, para multiplicar, você quer multiplicar 5 vezes 5. Barra vezes barra igual a 5 barras, né? Então, assim, você vê como eles eram já avançados. E esse era o vídeo que eu ia trazer para vocês dos maias, né? Uma coisa bem diferente aí para falar desse povo aí da Mesoamérica, naquela visão eurocêntrica que a gente tem, né? Quem chegou lá nas Américas primeiro, que estava na escola, que já aprendi maias, incas e astecas e quase não falam deles, né? Só fala mais que os espanhóis lá chegaram, conquistaram, né? E é isso, e quando acabou a civilização maia, depois que entrou em declínio, os espanhóis chegaram, houve uma grande resistência nas aldeias, né? Porque eles acabaram retrocedendo, né? Eles, em vez de evoluir, retrocederam e as aldeias promoveram grande resistência, né, ao avanço dos espanhóis. Eles não conseguiram conquistar as aldeias dos maias e até hoje existem descendentes, né, lá dos maias no México, na Guatemala, Belize, El Salvador, esses países que compunham lá o atual, onde ficava o povo maia, né, a civilização maia. E é isso aí. Já no vídeo gostaram? Curtem, comentem, compartilhem. Falou, até a próxima.